nosso canal, Casa Espírito Nazareno, você vai entrar na live agora. Estamos quase entrando, né? Uns problemas técnicos aqui. Era para você vir para cá, Maísa, para nos ajudar. Boa noite. Já com muitas pessoas. E aí, Sara? Boa noite, né? Boa noite, irmãos amados e amigos da Casa Espírita do Nazareno que estão em peso nos assistindo, né, Sara? E também os frequentadores e simpatizantes do Espiritismo, e espíritas também, né? Espíritas também, né? Deixa eu ajeitar aqui, nós somos... faltou ligar, olha só essa técnica, né? Então, nós estamos aqui firmes e fortes, né? Passar nosso recado, aprendermos juntos, né? Vocês, trocando ideias. Hoje nós iremos falar sobre o que mesmo, Sara? O tema da live de hoje é mundos superiores e expectativas da espiritualidade sobre o momento atual em que estamos passando. Em todo mundo, no caso. Olha, eu estou desejando, hoje é o dia do médico, né? E nós temos aqui médicos, ou vários médicos, né? Salim, que está se formando, tem o sobrinho da Marta, né? Que também está se formando lá na Argentina, tem o Júnior, Joaquim Júnior, né? Tem a doutora Fernanda, que sempre está aqui conosco, né? Nos auxiliando, né? Doutora Adelaide também. Doutora Adelaide Alaide, né? Alaide. Sabe, maravilhosos médicos e vários outros jovens também que estão estudando para fazer o Enem, né, para o vestibular de medicina, né, Enem, né. Eu falo vestibular ainda porque eu sou arcaica, né, então sou da época do vestibular. E estamos aqui para dar o nosso recado, nós não somos PhDs em Espiritismo, trocar ideias, mas nós queremos falar hoje sobre um assunto muito importante, né, sabe? Isso. Um tema que nos foi sugerido, né. Deixa eu só links aqui para... Nosso boa noite para todos os trabalhadores da Casa Espírita, médicos, trabalhadores, né, que estão aí em peso nos assistindo. Que Deus vos abençoe e sempre façam preces por esse trabalho magnífico que temos, né, de levar, de divulgar o Espiritismo. Isso é muito importante. É muito importante. E não colocar dúvidas na cabeça das pessoas, né, em fazer coisas que não tem nada a ver, né. E muitas vezes algumas pessoas falam muita besteira quando está falando sobre espiritismo. E não, nós não queremos isso, nós queremos a simplicidade, né, de trocarmos ideias, de passarmos um conhecimento que aprendemos com o irmão Nazareno, com a obra básica de Kardec, né, as obras básicas, né, que são 5. E estamos aqui, firme e forte, né, Sara? Com certeza. Bom, o tema de hoje é mundos superiores e expectativas da espiritualidade sobre o momento atual. Bom, primeiramente a gente tem que entender o que são mundos superiores, né, Clélia? Mundos superiores são divididos entre 5 categorias: mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regenerações, mundos felizes e mundos celestiais ou divinos. Queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre eles. Olha, na verdade, eu ri porque a gente está no provas e expiações. Tudo que a gente sabe, né, é o que está nas obras básicas, nos textos espíritas, nos psicografados, o Chico, Divaldo, entre outros, né, Sérios, Leon Denis, né, Camilo Flammarion, né, que depois que Kardec desencarnou, eles que levaram o espiritismo adiante, com seus escritos, seus livros, né, e olha, o mundo superior é um mundo de vida, né? Já está falando aí, né, sabe? É um mundo sublime, um mundo de luz, de energias, é um mundo bom. Sendo que aqueles que já atingiram essa escala, né, superior de se transformar em luz, tem o entendimento, já está desprovido da matéria, do materialismo, já não tem o egoísmo e o orgulho, só pensa em fazer o bem, né? Só pensa em construir, né, ao mandado de Deus, porque esses espíritos, com certeza, né, são mais bem mandados que nós, que somos meio rebeldes aqui no mundo de provas e expiações, né? Então, o mundo superior, nós temos que analisar e pensar muito nisso. Queremos galgar este mundo?
E teremos que ter o conhecimento, né? De como chegar nele, né, Sal? O que é que você me diz? Com certeza. Os mundos superiores, das esferas superiores, no caso, são mundos em que a densidade, a matéria, já são totalmente desprendidas. São seres totalmente de luz, em que nem sequer passa resquícios de maldade neles. As únicas maldades que eles têm contato são as dos espíritos inferiores, em que eles tentam ajudar. Tentam ajudar e muitas das vezes eles não conseguem, né? A nossa atmosfera para os espíritos superiores é muito dolorida, né? Além deles terem que abaixar as suas vibrações, né? São perfeitas, né? Luminosas. As dores do mundo, né? As aflições, as doenças, né? Os enganos, a criminalidade, a violência, a corrupção, né? A doença em si, todos os tipos de doenças. E aí dói neles, como dói em nós, né? Estarmos ainda no planeta de provas e expiações é dolorido para nós, sabe? Entender a violência, a desigualdade social entre nós seres humanos, né? Isso dói. E quem realmente faz uma reflexão e pensa, né? Então, para eles que estão já na sublimidade, né? Que é até um parente nosso, um amigo, um irmão, um pai ou uma mãe, que chegou a esse lado superior, né? Esse estágio de superioridade. Imagina eles nos vendo ainda aqui lutando, né? No lamaçal dos nossos vícios diários, né? A inveja, o egoísmo, a ganância, os nossos males ainda que carregamos, né? O orgulho. Imagina, para eles é dolorido, sabe? Eles são muito fortes para nos ajudar, né? Porque tem que ser forte para poder combater o mal e para poder banir a dor, né? São sempre eles que vêm até a gente, nunca nós queremos até eles, porque o corpo humano, a matéria humana não aguentaria estar nos mundos superiores. Seria uma energia tão forte que eu acredito que nós se explodiríamos de tanta energia. O nosso corpo ainda é muito imperfeito para pisar nesses mundos superiores. Eu diria que o corpo não de carne, né? Mas o corpo espiritual, que é o perispírito e o espírito, porque vai afinando, né? À medida que você vai evoluindo, vai afinando o teu perispírito e depois vai se acoplar com o espírito que vai se tornar luz, vai se tornar fluídico, né? Vai se tornar energia, entendeu? Então nós aqui ainda imperfeitos no mundo de provas e expiações, não teríamos a capacidade só de sonhar, né? Só de sonhar, ter uma vaga ideia, né? Uma vaga ideia, porque aconteceria isso, nós não suportaríamos, né, tanta luz, tanta perfeição, sabe? Seria complicado. E aconteceu aqui na casa espírita de uma médium de dobrar, não para um mundo feliz, mas para um mundo de regeneração e não querer mais voltar. A médium falava, eu não quero mais voltar para lá, deixa eu ficar aqui. Aí eles, não, mas você tem que voltar. Imagina, foi uma experiência aqui na casa, né? Foi. E o médium desdobrou e foi no mundo de regeneração. Imagina, se ela gostou tanto do mundo de regeneração, indo em espírito lá, imagina um mundo superior, né? Ou um mundo feliz, onde não existe mais a morte, né? A infância é pouca, né? Não existe mais a violência, o mal, né? Porque no mundo de regeneração o mal ainda predomina, né? Muito pouco, mas ainda predomina no mundo de regeneração. Sim. Né? Porque a imperfeição, nós somos muito perfeitos, muito doentes. Ainda estamos aqui no planeta de provas e expiações pelos nossos desequilíbrios, ainda somos perturbados. Né? Com certeza. É aquela frase do Nazaré, né? Se não fôssemos perturbados, nós não estaríamos aqui. Estaríamos no mundo feliz, no mundo superior, né? No mundo celestial, né? Agora, o mundo é primitivo, você analisando a história da humanidade, sem água encanada, sem energia, sem computador, sem internet, sem redes sociais, né? Sem nada disso. Você já tem o conhecimento, você vai lá, você nasce lá para ajudar a evolução de lá. Como fizeram os incas, né? Os egípcios, né? Fizeram uma evolução da engenharia, da matemática, da ciência, da geografia, né? Navegar, já navegação também, né?
Os gregos também Os fizeram. gregos, né, fizeram. Então, vieram para fazer essa evolução na humanidade, transmitir esse conhecimento, né? Com certeza. Olha, a Maísa tem uma pergunta para fazer. Pode fazer, Maísa. Pois não, Maísa. A Maísa é aquele médio da casa. O Joaquim Fonseca mandou: que prazer poder acompanhar vocês por aqui, meus amigos. Ah, um prazer todo nosso, né, E Sara? feliz dia dos médicos, né? Feliz dia dos médicos, né? É o Joaquim Júnior, né? Tá mandando aí pra gente. Doutora Fernanda, doutor Salim, né? Todos aí são trabalhadores da casa. Olha, a Maísa Almeida mandou: como podemos controlar os sintomas nos ambientes? Olha, eu vou dizer que tem receita para isso e que é fácil. Não é fácil. Sabe muito bem, como o médico já sabe muito bem isso, né, sabe? Com certeza. Você tem que fazer uma proteção em você. Qual é a proteção? Evangelho e prece. Quando você for a algum lugar, antes de sair de casa, você pede proteção a Deus. Primeiramente, é o teu protetor espiritual. E que ao ir naquele lugar, os espíritos bons que estão em todos os lugares, né? Porque aquele lugar é assim, é negativo, que não tem espíritos bons, tem sim, protegendo muitas das vezes muitos seres humanos. Tem os protetores, né? E que a espiritualidade esteja com você já à sua frente, para que você suporte toda a energia negativa que esteja lá. Você tem que fazer essa comunicação, né? É que a gente não faz, a gente vive mais terra a terra. Nós acreditamos que somos fortes, que a gente aguenta, e a gente não aguenta, principalmente quando é médio ostensivo, e não sendo médio também, todo mundo sente energia negativa. Então você tem que trabalhar isso na sua mente, para que as energias negativas não nos atinjam. Entendeu? Você tem que acreditar em Deus primeiramente, na espiritualidade, pedir para que ela lhe assista naquele momento onde você vai, e que você possa levar paz, e que você possa levar um bom entendimento, boas palavras, que você possa auxiliar e ela se coloque à disposição de servir. Agora, o equilíbrio é mental, tudo está aqui na nossa mente, né? Se eu penso coisas boas, eu vou atrair coisas boas. Se eu, de repente, titubear, ficando com medo do mal, ele vai me atingir, porque o medo é que fortalece o mal. Então, é não ter medo, acreditar em Deus e fazer as nossas preces diárias e conversar com a nossa proteção diária, com o nosso protetor, e os espíritos que trabalhamos, né? Que eles estão em todos os lugares, os espíritos bons protegendo, amparando e auxiliando. Você falando isso, eles vão até auxiliar muito mais com a força da sua prece lá as pessoas que estão necessitando naquele momento. Como a dona Clara diz, não é normal que o médium se desequilibre com o ambiente. Sim. Porque as energias não têm poder de nos afetar, a não ser que nós permitimos que isso aconteça. No livro dos Espíritos eles falam, né? O Kardec pergunta, mas por que vocês das trevas nos perseguem? Não somos nós. Nós até às vezes nem queremos perseguir vocês, mas vocês nos chamam. Aí a gente vai ao encontro, né? Aí é uma festa para nós. Então a gente tem que ter cuidado. O que a gente não quer, a gente não pensa e não fala. Por quê? O mal, Jesus ensinou isso na prática, né? Teoria e prática, ali com os apóstolos, com a multidão. O que a gente não quer, a gente não pensa e não fala. O mal não é o que entra pela boca. Você pode até comer alguma coisa que vai te fazer mal, né? Uma comida que você não gosta, não gostei e tal. Mas, quando você deseja o mal do outro, quando você inveja, ou quando você é egoísta, quando você é orgulhoso, quando você não deseja bem a ninguém, e nem ama ninguém, nem se ama, aí você tem que tomar cuidado, porque o mal está em você. Todos os vícios, o mal, como dizia, né, os filósofos da época, que eu gosto muito de citar, né, que o mal advém do próprio homem. Nada acontece ao próprio homem que não seja ele próprio. Nós temos os ensinamentos. Mas é difícil seguir os ensinamentos de Jesus. É complicado, porque nós nos viciamos a fazer as coisas erradas, a mentir, a enganar, a trair. Então, tudo é uma reforma.
né? Quando alguém comete um crime, ele vai para o reformatório, às vezes ele sai pior de lá. Mas tem uns que aproveitam a oportunidade e saem melhores. Saem mais fortificados e dão mais valor à família, aos filhos, ao amor. Aprendam, nem todo mundo, a gente não pode dizer que não tem exceções. Todas as regras têm exceções, porque essa não teria. Nem todos merecem oportunidade, né, sabe? Isso. Que eles falam. Bom, é bom porque a gente já entra no nosso segundo tópico, que é a situação da Terra atualmente. A Terra ainda é um mundo de provas e expiações, como a gente estava falando anteriormente. Só que já tem alguns sinais de mudança, principalmente morais. A gente está vendo, principalmente uma nova geração que é muito apegada com as questões sociais, com a questão moral. A gente já vê crianças hoje em dia tendo mais empatia que muitas pessoas que viveram antigamente. São realmente como se fossem espíritos trazidos de outros mundos para poder impulsionar esse avanço moral para a Terra. São exemplos, né? A mudança está acontecendo. Mas essa regeneração vai demorar muito. Porque são muitas almas encarnadas, né? São muitas almas desencarnadas. Então, essa mudança vai demorar. Não vai ser rápida assim, de um dia para a noite. Mas ela está acontecendo de dentro para fora. Ela vai florescer essa mudança. Entendeu? Vai florescer. As crianças que estão reencarnando e outras que já estão reencarnadas e que estão já adultas, já estão fazendo as transformações. Só que é trabalhinho de formiga, porque elas estão numa vastidão de maldade, de trevas. É a terra de provas e expiações. Então essa luz, ela existe, mas nem todos vão poder ver, porque a luz deles está abaixo do alqueire. Quando eles começarem a aprender a respeitar, né, a amar, a perdoar, a ajudar, a colaborar. A lei da vida é da colaboração. Quando aprenderem isso, verão a luz acima da alqueire que o Mestre nos ensinou. Que esta luz nos guiará para todo mundo na eternidade, para perto de Deus. Isso. E a gente também tem assistido muito a questão dos avanços científicos. Parece que nos últimos 30 anos a humanidade deu um pulo científico que não dava mais de 200, 300 anos. A gente tem visto tecnologias avançando a um ponto extraordinário. Sim. Por exemplo, tecnologias que conseguem identificar problemas em fetos, crianças que ainda são fetos. Aí eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Como eu posso formular aqui? Corrigir uma deficiência geneticamente, usando essas tecnologias artificiais, seria retirar uma prova e expiação de uma pessoa? Olha, pelo que entendemos dos ensinamentos, todo mundo vem aqui para reprovado, né, porque errou, né, foi reprovado nas disciplinas de bem colaborar com as pessoas, de amar, de entender, odiou muito, fez muito mal e tem que vir novamente para se quitar com as leis de Deus, né, para reaprender a amar, perdão como eu sempre falo. Olha, é complicado a gente falar sobre isso, mas eu acho que o homem fica de Deus, né? Sim. Porque se existem espíritos que estão necessitando de vir aqui para reparar os seus erros, por que repará-los lá no útero? Por que não deixá-los passar por isso? Seria uma transgressão, né, da lei de Deus, entendeu? Porque aquele espírito necessita daquela prova. Quando ele nascer, vai ter alguma coisa que vai o levar para o lado da prova que ele tem que passar. Por mais que ele nasça perfeito, por mais que ele nasça sábio, mas se ele tiver uma prova de perder um dos membros, ou de ter um defeito num dos órgãos, né, sabe? Ou de repente, a mente degringolar, vai chegar uma hora que, por mais perfeito que ele nasça assim, digamos, humanamente, né, o corpo de carne mais perfeito, vai acontecer a prova, vai acontecer algum caos orgânico
que vai gerar isso nele para ele poder provar e espiar e aprender a amar e a perdoar e não infringir daquela forma que ele infringiu as leis, né? Eu acho que o homem ele brinca de Deus, porque a gente nunca pergunta por que aquele feto tem um defeito. É ensinamento para os pais também. Tudo está interligado e nada acontece por acaso. Mas eu digo pelo conhecimento que eu tenho que, mesmo nascendo reparado pela ciência humana, mas em algum ponto de sua vida degringolará o seu organismo levando para essas provas que ele tem que passar. Então, no caso, mesmo se retirasse a doença do feto, ainda posteriormente ele ainda apresentará resquícios da doença ou da prova que teria que passar? O que é o feto? É a matéria. Isso, é a matéria. É a fecundação do óvulo com o esperma, não é isso? É a matéria. Mas o homem pode mexer no perispírito? Poderia se ele cuidasse, se ele tivesse entendimento da ciência, andar junto com o espiritismo, né? Entender, né, sobre alma, sobre espírito, perispírito. Mas ainda estamos longe um pouco. Tem muita gente trabalhando para que isso chegue, né, a um bem comum a todos. Sim, já tem inclusive máquinas de impressão 3D imprimindo órgãos para substituição, se não me engano, aconteceu na Rússia, sim, a substituição de um órgão por um órgão imprimido em máquina 3D. Sim. E, inclusive, não é só na Rússia, tem como é o nome daquela terra do Fidel? É o Cuba, China, Japão. É que eles não falam. E você vê pessoas já com uma idade muito avançada e tem boa saúde, porque troca-se todos os órgãos. Aconteceu isso, é que eles não divulgam, né? Eles querem só para eles, reparar eles, né? Não querem para reparar a humanidade. Então eu acredito que a ciência para mexer no perispírito vai levar muito tempo, porque todas as nossas doenças, o perispírito é o nosso computador do nosso espírito. Está gravado todas as nossas vidas, todas as doenças que teremos ou não teremos, conforme o nosso comportamento e pensamento. Então é muito complicado. Tem até o doutor, que ele fala muito nisso, eu sou fãzão dele, que ele é lá do Lar Frei Luiz, o Paulo Roberto Frutuoso, ele é excelente, ele fala sobre a medicina, ele é médico e fala coisas extraordinárias, mas está além do tempo, do nosso tempo. Nem todos os médicos irão, né, concordar com o que ele fala, é claro, porque estão só pela ciência, não pelo espírito, né, estudando o espírito. Com certeza, e ao mesmo tempo que a gente está vendo um avanço muito grande na tecnologia em geral, ainda estamos vendo situações se repetindo, como o que aconteceu há 70, 80 anos atrás, na época do Holocausto, se repetindo na Palestina, no exato momento. O que, sinceramente, é uma coisa triste, né? Porque o povo judeu já é um povo que foi necessário passar por diversas expiações e provas, mas ainda não retiraram-se aquelas imperfeições já trazidas dos outros mundos para cá. É complicado, né? Existe o egoísmo, a disputa do dinheiro, do poder, de religião principalmente, né? E Deus é único. É o que eu falei numa palestra terça-feira. A prostituta, o bandido, todos os mendigos, todos somos iguais perante Deus, não difere de um do outro, que é a sua criação. Os homens é que fazem isso. Nós, humanos encarnados, é que criamos etiquetas sociais, criamos divisões sociais. E aí existe as diferenças sociais, né? Como me perguntaram. E é muito triste porque ver que ainda vão precisar passar por muitas outras provas de expiações e talvez até ainda em outros planetas. Vai ter que reparar. Todos nós temos que reparar nossos erros do passado, né? Tem muitos erros do passado. Todo mundo que está aqui não é santo. Não, eu sou bonzinho agora.
Melhor dizer que é justo e que não faz mal a ninguém, não tira nada de ninguém. Porque ser bom é uma palavra muito forte e eu tenho que saber o que eu estou falando. Né? Porque tem que ser bom. Bom é ser bom, não ser preso aos bens materiais, ser colaborador, ajudar, amar e perdoar. Isso é a necessidade humana para você se tornar um ser bom. Inclusive, até bom a senhora falar isso, porque entra no próximo tópico aqui, que é o que o Espiritismo espera de nós, todos nós, médios e não médios. Reforma íntima, mudança de dentro para fora, não é? Isso. Primeiro item, reconhecer Deus como nosso Pai. Segundo, abandonar as ilusões antes que as ilusões nos abandonem. Terceiro, trabalhar na seara do Senhor, divulgar o bem. Nós muitas das vezes somos propagadores do mal. Acontece um mal ali, a gente fica divulgando, em vez de fazer uma prece para que aquilo se conserte, não, a gente fica ampliando o mal. E quarto, amar, respeitar. Quinto, perdoar. É a essência. Perdoar. Não guardar mágoa de ninguém. Não ter ressentimento com ninguém. Fazer uma limpeza no teu coração. Né? E Desapegado do materialismo. Entendeu? E a reforma, essa reforma, não é uma construção de casa. Né? Não se compara isso. Essa reforma são qualidades que nós temos que colocar em nosso viver. Porque se nós observarmos muito, nós temos mais vistos defeitos do que qualidade. Porque basta pisarem no nosso pé que a gente quer dar uma tapa em alguém. Ou falarem mal da gente que a gente quer revidar. Né? Ou falarem que a gente fez tal coisa, né? Caluniar. Né? E a gente quer revidar da mesma forma. Eu acredito que a gente esteja passando por um momento da sociedade em que é muito importante vigiar e espiar o que está acontecendo ao redor. Jesus falou, né? Vigia, alerta, gente ali, vigia e ora. Ele falou vigia 2 vezes e falou orar 1 vez. Então a necessidade da vigilância nos nossos comportamentos, atitudes e pensamentos é um bem necessário a nós mesmos. Não é a Deus. Deus nos coloca livres, nos dá o livre-arbítrio. Livre-arbítrio quer dizer, posso fazer o que eu quero da minha vida, tenho liberdade. Mas saber o que eu faço com essa liberdade. Eu não posso fazer o mal a outrem, porque eu também estou fazendo a mim. Né? Eu tenho que ter a consciência e todos os dias fazer uma reflexão do bem que eu faço e do mal que eu faço. E ser honesto comigo mesmo, eu ainda não sou tão bom. Eu preciso melhorar. Mas o doente nunca admite que está doente. Sim, porque uma das partes mais difíceis do autoconhecimento é descobrir que nós não somos essa flor que achamos que somos. Nós somos uma flor cheia de espinhos. Que ao menor toque nós espetamos, tiramos sangue mesmo e pronto, acabou. E não pedimos desculpas, hein? Tem alguma pergunta? Vamos ver aqui. Nossas atitudes têm suas reações e pagamos pelos erros. Exatamente. Cada ação tem uma reação. E se não houver uma reação agora, vai ser uma reação futura. A lei de Deus é perfeita. Ação e reação. Você faz e você está plantando. Você está plantando no terreno do teu próximo. Enganando, injuriando, caluniando, né, falando mal. Você está plantando. Mas você vai ter que colher essa plantação cheia de espinho. Não é o teu próximo. Você está colocando luz no teu próximo. Porque se ele aceitar te perdoar, ele não sabe o que faz, e começar a rezar por você, tá difícil para você, porque você vai colher sozinho aquilo tudo. E vai ser dolorido. Todo mundo quer plantar, quer dizer o que quer, falar o que quer, dono da verdade, acabar com a dignidade dos outros, não respeitando, né? Não divulgando o bem, mas na hora da colheita é obrigatória. Porque o homem vale pelas obras que faz.
pelo bem que faz. Quais são as obras, sabe? Quais são as obras que eu tenho que fazer? São a caridade, o amor ao próximo, ter a consciência do que faz, porque todos nós temos a consciência do que faz. E aquele que erra, tendo consciência de suas ações, será muito mais cobrado do que aquele que erra, não tendo consciência de suas ações. Porque ele terá que responder não só pelo erro, mas também por saber que aquilo é erro e errar mesmo assim. Aquele que nunca leu a palavra de Deus, que não tem esclarecimento, que ele só ouve os dirigentes da casa falar, ou o padre, ou lá na Umbanda, ou lá no budismo, nos ensinamentos, mas que para ele não faz sentido, ainda não vibra como um sino, né? Como Paulo falava, né? Se não há amor, né? Não vibra como o tímbalo de um sino. Então, quando esse ensinamento chega, bate aqui e não reflete, não me conquista, e eu acho que não tem nada a ver comigo, que não é hora de trabalhar e eu quero mesmo sair para ir fazendo as coisas erradas na minha cabeça, na sua ignorância, porque ele ainda não entende esses ensinamentos, ele será menos cobrado. Deus terá mais misericórdia dele do que de mim e do sábado, que ficamos aqui todo sábado falando sobre o espiritismo, sobre o bem, o amor, a caridade, né? E divulgando o espiritismo, mas que é o menor erro nosso, porque a gente tem o conhecimento, qualquer erro, qualquer vício, nós seremos cobrados duramente, porque nós sabemos no que ia dar. Não só pela espiritualidade, mas pelas pessoas ao redor. E eu não digo nem que a espiritualidade é a negativa que vai querer nos cobrar, mas eu digo a nossa consciência. Porque a pior coisa que existe no homem é o remorso. Porque ele não sai da sua cabeça. Ele fica te cobrando, aquelas cenas que você fez do mal. Então fica todo o tempo te apunhalando, te aguçando, né? Te mostrando que você não foi bom. Então o remorso é a pior coisa na consciência, te cobrando. Porque você sabia o que tinha que fazer de certo. Você sabia o que era certo, mas não fez porque não quis, porque você preferiu ser mal. Bom, e às vezes as dificuldades ao redor são instrumentos para aprendizado, seja uma doença que vem para poder lapidar algo que deixamos de aprender ou deixamos de reparar em outras vidas nessa, ou alguma situação que vem para nos tornar mais humildes, mais humanos e mais diretos ao próximo. Eu posso falar por experiência própria minha, que se eu não tivesse tido o que aconteceu comigo para poder me trazer aqui, eu jamais estaria aqui fazendo esse serviço de caridade. Você veio pela dor ou pelo amor, sabe? Pela dor. Como 90% da maioria das pessoas que pisam aqui nesta casa vem pela dor. E vem para poder se tratar, para poder se libertar da doença, mas aí que descobrimos que somos eternos doentes. Porque a espiritualidade boa não precisa da gente. Bom não somos nós que estamos aqui trabalhando. Bom são eles, que auxiliam a gente a estar aqui e ajudar os próximos. E independente do erro que cometemos, de como somos falíveis, que ainda temos muitas perturbações, eles querem nos ajudar, eles nos intuem, olha, não faz isso, olha o teu coração, olha, dá aquela dolorida, né? Olha, não vai por esse caminho, não é o certo, mas você insiste, entendeu? Aí os mentores espirituais, os protetores se afastam de você, mas nunca deixa de estar ali do teu lado, se afasta e deixa você viver a tua ilusão, né? Os teus pensamentos negativos, as tuas maldades ainda que você tem, que ainda está muito firme e forte em você. Às vezes situações com os nossos parentes servem para resgatar. Eu tenho uma história muito interessante para contar da minha tia. Sim. Que ela e a minha bisavó sempre tiveram muito conflitos, sempre foram muitos conflitos. E no final da vida, quem cuidou da minha bisa foi a minha tia. E no último dia de vida dela, a minha bisa veio e pediu desculpas por toda aquela situação. Pediu desculpas, parecendo que tendo total ciência do que estava acontecendo naquele exato momento. E é incrível que quando realmente desencarnamos, porque a gente está atrelado pela carne, né? Encarnado.
nossos vícios mentais, que a gente se posicionou e se colocou à disposição, né, da negatividade. E aí quando desencarnamos, aí se abre um leque, né, de toda a nossa vida, o que fizemos, o que aquelas pessoas foram para nós, né? E às vezes pessoas que se encontram doentes, sentindo fortes dores, dizem que preferem morrer do que estar sentindo a dor, não sabe que aquela dor é uma regeneração para aquele espírito, para que quando ele desencarne, ele seja melhor atendido, né? Todas as dores, todos os nossos males, doenças, está lá, né? Causas atuais das aflições no Evangelho. E causas anteriores das aflições e causas atuais das aflições. Então, tudo tem um significado, tudo tem uma razão de ser, né? Nada acontece por acaso. E às vezes vem uma doença para me ensinar a ter resignação. Mas ninguém aceita uma doença. Ah, mas é muito fácil falar, tá doente e aceitar a doença. Mas quando você aceita a doença, que ela faz parte de você, e que você está cuidando, vai doer menos. A aceitação, aí vai vir a misericórdia, você vai sentir mais a misericórdia de Deus. Talvez ele te cure logo, porque você demonstrou resignação, não blasfemou contra ele, não disse que ele era culpado, porque os nossos vícios é que nos adoecem, né? Nossa falta de amor, nossa falta de perdão, nossa falta de compreensão, nos adoece todos os dias, né? Aí causa um câncer, uma úlcera, um derrame, né? Um AVC, causados por nós mesmos, não cuidamos do corpo, não vamos ao médico, não prestamos atenção aos alertas que o corpo dá pra gente, né? Então tudo isso são infantilidades que cometemos com o nosso corpo, com a nossa vida. E quando a doença vem, quando nós ficamos rebeldes, né? Não aceitamos e ficamos blasfemando e pedindo a Deus que leve logo, é a pior coisa que fazemos, porque aí aquela doença vai perdurar e virão outras para ainda para te deixar pior. E até anestesiado ali numa cama, não se mexer mais, não andar mais, né? Que é para te ter consciência de reparação. E você pedir perdão a Deus e aceitar. E só no momento que você tem que partir, que você vai partir, não adianta. Ninguém sai daqui fora de hora, a não ser aqueles que se acovardam e abreviam as suas vidas, né? Está aqui no Evangelho, que são os suicidas, né? Se acovardam perante os problemas da vida, perante as dificuldades, afeições amorosas, né? Se despedaçam, ficam ansiosos, né? Hoje mesmo um rapaz me procurou pela sua ansiedade, média, ostensiva, disse, olha, a tua mediunidade está te arrastando para a doença psíquica, você precisa voltar a trabalhar. Você é cheio de energia, você tem que trabalhar, porque isso vai estar te adoecendo, mesmo você fazendo todos os esforços, o médium tem que trabalhar. Médium sem trabalho é ferramenta boa para as trevas amolar. Com certeza. E ter noção de que, ao mesmo tempo que estamos colhendo, nós já não estamos mais plantando mal. A não ser que você se revolte contra suas provas, aí você já está plantando mal novamente. É isso também, né? Temos que ter muita paciência ao passar pelas provas e expiações. Isso, E ter ciência do porquê estamos passando. O Evangelho sempre fala que a fé e a consciência da justiça divina é a melhor causa para confortarmos diante de cada prova que venhamos a passar. Sim, sim, sim. Isso muito nos lembra a velhinha do gasofilácio, né? Que era paupérrima, miserável mesmo, não tinha nada. Nenhuma casa, talvez, digna para morar, não comia todo dia, era paupérrima. E ela, mesmo com seus parcos centavinhos, foi lá e depositou no gasofilácio. Porque ela, na concepção dela, ela estava dando o que ela tinha de melhor para os que precisavam, né? Estava auxiliando, que a igreja faz um trabalho também, né, de auxílio aos necessitados. E Jesus perguntou aos seus discípulos. E logo em seguida veio um rico e depositou um saco de moedas, né? E perguntou, quem foi que foi mais generoso e caridoso naquilo? Porque o rico deu daquilo que para se ostentar, daquilo que lhe sobrava e para ostentar, mostrando a todo mundo que ele podia. E a velhinha do gasofilácio, muito ali na dela, muito ali sutilmente, né? Foi lá e depositou as suas moedinhas. Já fez a sua prece, tenho certeza. Né?
Então, a mais caridosa foi a velhinha da Zofilácia, que não queria as honrarias do mundo, né? E sim as honrarias que vêm dos céus, através de Deus. Com certeza, a própria espiritualidade se felicita muito quando nós praticamos o bem por vontade própria. Quando você se voluntaria a um trabalho do bem, do amor e da caridade, é o que felicita muito tanto os nossos mentores espirituais, quanto a espiritualidade que nos acompanha, quanto os nossos parentes que já estão em lugares mais evoluídos, que frequentemente mandam preces através de vibrações para nós. Só Deus sabe o quanto os espíritos se felicitam quando uma pessoa que precisa entra aqui nessa casa. Poxa, agora o problema é que muitas das vezes as pessoas vêm procurar e são imediatistas, querem um milagre. Não querem fazer o tratamento espiritual prolongado, querem ver logo na primeira assistência espiritual que tiver o tratamento, logo receber logo a cura, Isso. ou então logo aquela perturbação espiritual sair. E não é assim. Você está muito tempo doente. Quando é médium, não, às vezes rejeita a mediunidade, está adoecido. E vai devagar, aos poucos, aprendendo a lidar com isso. Vai aprendendo a lidar com os espíritos, com as energias negativas, com as energias boas. Vai estudando e vai também praticando. Porque aqui na nossa casa espírita, nós estudamos a prática, né? Nós estudamos a teoria, né? Mas pegamos essa teoria e jogamos na prática no dia a dia. Nós trabalhamos com essa teoria. Nós ensinamos as pessoas a serem médios. Como se portar, como entender essas energias, como saber ser um espírito mau, um espírito... Porque nós estudamos a teoria em volta e prática. A gente tira as dúvidas nas reuniões com os médios, né? Nas reuniões com os médios, cada um contando as suas experiências e cada um dando força um para o outro. Você até mesmo o Divaldo Franco passou 40 anos com um obsessor. Será que nós suportaríamos passar 40 anos com o obsessor? Mas às vezes nós estamos passando muitos anos com o obsessor, só que a gente não quer admitir, né? Com certeza. Porque ele já está em nós, ele já domina a nossa mente. E qualquer instante ele está falando por nós, ele está fazendo as bobagens, nós estamos fazendo umas bobagens que às vezes ninguém acredita que é fulano que está fazendo isso mesmo. Entendeu? E por acaso é um obsessor que já tomou conta de você. Com certeza. Principalmente os médios mais ostensivos, que não têm tanto que não leem tanto o evangelho, que não buscam tanto estudo, acabam meio que destoando para esse lado. O que também facilita muito a comunicação de mistificadores. E outra coisa, o pessoal vem, não tem tempo para trabalhar com Deus, é super ocupado, não tem uma horinha para a vida passe, não tem uma hora para se dedicar à obra de Deus, cuidar das coisas do Pai, né? Porque Jesus nos ensinou também. Quando ele falou para Maria, quando ele se perdeu no templo, né? Lá, aquela época da Páscoa, parece, ele ficou lá no templo ensinando os sacerdotes, os homens das leis lá, ele começou a conversar. E ficou 3 dias desaparecido e quando acharam ele na sinagoga. E Maria ficou meio brava com ele, né? Poxa e tal, ele falou, eu estou cuidando das coisas do meu pai. E nós estamos aqui na Terra, nós somos seres espirituais, nós somos extraterrestres, fora da Terra. Porque nós somos espíritos, né? Nós somos extraterrestres que vêm os espíritos que vêm todo laminado ali na nave espacial. O que é extraterrestre? Nós somos, porque nós vamos abandonar esse corpo. E vamos nos tornar espíritos, então nós vamos sair da Terra, extraterrestre, né? Então, nós temos que nos conscientizar que nós temos que cuidar da obra do Pai, nós temos que divulgar o bem, nós temos que aprender a fazer a caridade, nós temos que aprender a servir a sopa, o café para todos aqueles, alimentar os que não têm condições de se manter, que vivem nas ruas, por N coisas. Às vezes a gente quer julgar, não quer trabalhar, porque a família abandonou, porque não presta, a gente não pode julgar. Porque esses que a gente julga, a gente pode estar no lugar dele amanhã. Porque está julgando o irmão, não é fácil ele viver na rua. Talvez aquela condição ele nem queria, mas ele foi levado a isso. E se ele escolheu e eu julgo, vou ser colocado daquela maneira para me ver, aprender a não falar mais do irmão, com as suas necessidades e as suas misérias espirituais. Eu aconteceu uma experiência muito interessante comigo, totalmente envolvendo isso que a senhora está falando, sobre 2 moradores de rua que estarem conversando sobre a espiritualidade ali na frente. Eles conversando sobre a importância do passe e eles queriam até mesmo vir tomar passe, eles me contaram que tomavam passe na União Espírita, nos outros espíritas, falam que
eles, na maioria das vezes, têm ciência de quem está por perto deles e buscam tratamento. Achei isso muito interessante. E moradores de rua. Moradores de rua. Conscientes, que às vezes preferem estar na rua, que sentem a liberdade, a paz deles. É assim que eles se constroem. Não quer dizer que eles estão roubando, estão furando, sabe, se alimentam nas casas que dão alimento e vivem as suas vidas. Talvez foi uma escolha. Isso, uma né? escolha. Quando a gente escuta o Chico Xavier, que ele ia passando do outro lado da rua, ele vê do outro lado da rua um mendigo vasculhando o lixo. E aí ele atravessou e abraçou esse mendigo. Quando ele voltou, os questionadores, né? Mas Chico, por que você foi abraçar aquele mendigo? Não posso falar, mas você não sabe da grandiosidade daquele espírito. Com certeza era um espírito missionário que escolheu estar ali para ajudar também os que estão na rua, né? Levar a palavra, ajudar, auxiliar, encaminhar. A gente não sabe. E a gente fica todo o tempo jogando pedra. Vagabundo, deve morrer. É isso, cuidado. Porque você pode um dia reencarnar no lugar dele. Um abraço para a Thelma que está assistindo a gente. Oi, tudo bem, Thelma? Nossa amigona aqui, administradora da casa. Né? Tá aí, firme e forte com a gente. Não tem alguma pergunta aí, sabe? Ainda ajudo muito meu sogro, a Camanda. Realmente preciso renovar as forças. Na de Correia. Na rua com meu filho cadeirante, ele sempre me ajuda, enquanto muitos dos outros olham e julgam. Muitas das vezes nós pensamos que fazer a caridade só é dar alimento, roupa, né? A água para quem está com sede, não. A caridade ela é extensiva, né? E infinita. Vai uma velhinha atravessando a rua, você vê aquela dificuldade. Tem muitos que não gostam, né? Que você vá ajudar a atravessar a rua. Não, meu filho, obrigado. Não, minha filha, obrigado. Tudo bem, você respeita o direito deles. Mas tem outros que necessitam da ajuda, o cadeirante. Aí empurrar a cadeira, a mãe empurrar a cadeira do seu filho, ou de um senhor, né? De uma senhora. Auxiliar, ajudar a atravessar o semáforo, né? Então, tudo isso é caridade. É porque temos que pensar que em algum momento nós podemos estar assim. Seja sendo nessa vida ou nas outras. Porque adoecemos, a gente não sabe a velhice que nos aguarda, né, as doenças que irão chegar até nós, né? Mesmo que a gente se cuide, sempre chega alguma coisa, algum resquício. Então, até um bom dia, uma boa tarde que você der para as pessoas que estão na rua, principalmente esses que moram na rua, um olhar que você dê, um sorriso, isso é uma forma de caridade. Com certeza. E é muito interessante que até hoje os moradores de rua que vêm que tem muita gratidão pelo São Nazareno. Tanto que teve uma vez aqui a gente mudou o quadro, a imagem do São Nazareno, que ficava ali na porta e eles reclamaram. Pai, cadê o Nazareno que estava bem ali? Toda vez que eles vinham pegar água, eles vinham ficar olhando para a imagem da capa do livro. O Nazareno foi um ser humano bom, né, extraordinário, de dizer que ele não era bom, ele era justo, que fez muita caridade, ajudou muita gente. E pelo fato de ter fundado esta obra espírita aqui, né, e implementado aqui as obras básicas, ser fiel às obras codificadas por Allan Kardec, né? Tem até lá na frente da casa uma plaqueta dizendo que somos fiéis às obras de Kardec. Então, isso é um merecimento tanto, meu. É uma obra, ele também falava seus defeitos, ele falava que ele era perfeito, nunca disse que ele era perfeito, nunca vendeu santidade para ninguém, tinha a vida pessoal dele, tinha a vida espírita, a vida social, no meio político, no meio da literatura, na Academia Paraense de Letras, na dramaturgia, um grande dramaturgo. Então, são obras, né? O homem vale pelas suas obras. E é isso, ele construiu as suas obras, né? Ele lutou pelas suas obras, pela justiça social, pelos pobres e oprimidos. Até hoje damos sopa, damos café, né? A Sandra Souza mandou, eu tenho medo de morrer. Bom, isso é mais uma questão pessoal. Eu, pessoalmente como espírita, acredito que a morte seja uma libertação. Seja o momento em que nós retornamos ao nosso verdadeiro lar, os nossos verdadeiros parentes, os nossos verdadeiros irmãos. E dependendo de como fomos aqui na Terra, dependendo do nosso estado de consciência na hora da morte,
vamos para um determinado lugar onde deveríamos passar. Mas é muito interessante, que eu lembrei agora de uma frase do Chico, que até a professora já disse, em que uma moça veio e perguntou para ele, Chico, será que eu vou para o céu quando ele morrer? Ele falou, todos nós vamos para o céu. Centro espiritual umbralino. Umbralino. E outra coisa, né? Medo da morte nada mais é do que a gente fica muito materializado. É o medo de não ver mais os nossos entes queridos, né? Nosso marido, nosso pai, nossa mãe, irmãos, tudo que cultivamos aqui na terra, ficamos presos a isso e temos medo de deixar, né? Porque nada mais que esse medo de deixar tudo e de repente não ter nada. Como é que você vai saber se não tem nada? Não existe mais essa possibilidade, porque você vê as obras codificadas por Kardec, as psicografias, né? O Chico, o Divaldo, o Raul, a Maísa e vários outros espíritas aí dando depoimento e testemunho, né? E veracidade do mundo espiritual, né? E a gente tem que trabalhar isso na nossa mente, que a gente vai ter uma finitude corporal, né? Orgânica, que mesmo que eu não queira morrer, mas o meu corpo vai definhar, os meus órgãos vão começar a falir, né? Por muito trabalhar ali, né? Pela energia sinergética, né? Universal, que é o fluido universal que existe em todo o universo, né? Todo o cosmos. Então, ele vai começar a degringolar, ele vai começar a perder as suas forças, natural pela lei da natureza. E temos que trabalhar isso, não toda hora pensando na morte, mas pensando na morte como uma libertação, né? E vários países, os países africanos, eles fazem festa, né? Vários outros comemoram, né? E tal, né? A morte, porque partiu, se libertou. Os gregos, né? Quando, que diz lá em Troia, né? Quando Aquiles morreu, quando eles morriam, eles davam 2 moedas, colocavam 2 moedas de ouro nos olhos dos desencarnados, no corpo do desencarnado, para levar para o barqueiro, que seriam os espíritos de luz, para levar para um bom lugar, né? Muito legal, essas histórias, elas nos mostram também um lado legal da morte, um lado bom também. E se vocês forem parar para analisar, em todo lugar do mundo existe alguma civilização que fala sobre reencarnação. Aqui no Brasil, os indígenas acreditam na reencarnação, não só os daqui do Brasil, mas como os indígenas norte-americanos. Na África, principalmente no sul da África, tem muito essa questão da reencarnação também. Tem até a terra sagrada, né? Onde foram sepultados, né? Os membros da tribo que eles velam, que ninguém pode pisar lá. Sim, sim. E são povos que nunca tiveram contato entre si. E tem basicamente quase a mesma doutrina, mudando algumas coisas, mas o grosso da base é quase a mesma coisa. São povos isolados que não poderão. A gente tem conhecimento disso, daquilo, não é? Então a morte nada mais é que uma libertação. E quando nós partimos daqui, nós temos uma programação, né? Nascemos no dia que temos que nascer, né? Tudo programado, a espiritualidade é excelência nisso, né? Os espíritos responsáveis pela reencarnação de um espírito, pela desencarnação. Eu acredito que seja a mesma equipe que reencarna, e reencarna o espírito que desencarnará também, né? Porque sabe todos os processos que foi feito para ele reencarnar, em todas as linhas, tudo onde tem que desprender do corpo. E o desencarne, né? Ele vem a equipe espiritual atender você, né? Desligar você definitivamente do corpo de carne. Mas temos que pensar nessa finitude do corpo de carne, não do espírito. O espírito, ele é eterno, ele sobrevive, a vida continua, né? Do outro lado. Sartre já falava, né? O mal do homem, né? Quando ele descobriu que ele ia morrer, aí veio esse medo, né? O medo da morte, né? Porque estava muito materializado, o existencialismo fala sobre isso. Sim, sim. Olha, a dica mandou. A festa dos mortos do México não vê a morte como algo ruim. Exatamente, eles têm toda a comemoração e dizem que até o momento em que todos os parentes da família vêm visitar. Tanto que eles deixam as comidas que determinados parentes gostavam separadas, para eles poderem não comer, mas se alimentar da energia que aquela comida tem. Acho isso muito interessante. Um ensinamento muito parecido com o que a Sechunoye prega. Quem já foi na Sechunoye sabe que eles têm culto dos antepassados, o que é deixado
que são colocados os nomes dos nossos antepassados, são levados para fazer prece a um lugar afastado, e eles têm essa questão da comida, de deixar lá para que os espíritos que fossem visitar se alimentassem da energia. E era muito interessante porque quando eu era pequeno eu ia e eu ficava do lado de fora da sala. Eu via as pessoas entrando através das portas, as senhorinhas pequenininhas de camisola entrando de acordo com a chamada. Muito interessante. Os rituais de cada religião, né? E isso é interessante. Tudo nos é interessante. E temos que não nos perturbar com a morte, mas entendê-la de uma forma libertária, de uma forma que temos que um dia partir para o plano espiritual, né? Que é a sequência da vida. E depois reencarnar. Não é que legal? A gente desencarna, mas nós temos a possibilidade novamente de reencarnar. E às vezes no seio da própria família que vivemos. Com certeza. Eu li em um lugar, acho que foi no livro do Nosso Lar, em que tem certos espíritos que se entristecem quando a gente está prestes a reencarnar, por não ter a certeza de que iremos cumprir necessariamente tudo que falamos no mundo espiritual que iremos cumprir. Porque para a gente pedir uma chance para estar aqui é uma fila muito longa. São vários espíritos que pedem chances para poder reencarnar, para poder reparar os erros. Aí as pessoas que reencarnam chegam aqui e ficam se perguntando: eu não pedi por isso. Sendo que na espiritualidade nós pedimos por isso. Para poder pedir pela família que estamos, pelos irmãos que temos, né? Pelas Pedimos provas. tudo, pelas provas. Só que a gente esquece, porque não dá para lembrar, porque nós também não fomos tão exatos e não fizemos tanto bem a nossa família. Eu tenho o caso do Lísias, Lísias, no Nosso Lar, ele com a noiva dele. Eles toda vez reencarnavam e eles faliam. Não sei se eu não conheço a história deles porque não foi relatado no livro do Nosso Lar. Eles faliram, né? Todas as vezes que eles reencarnavam como casal, eles faliam, né? Um traiu o outro, não sei. Sei que eles faliram, né? E eles voltavam de novo para lá para reaprender e tal. Aí quando eles pensavam em reencarnar, o Lísias falava para a noiva dele, que era a noiva dele que ia ser noiva na Terra: será que eu estou preparado? Eu não me sinto ainda preparado. Será que não iremos falir novamente? Né? Aí há o caso de deserção do lar, né? Abandono dos filhos, da mulher por outra, né? As seduções sexuais. Tudo isso são fatos que acontecem na vida familiar, né? E aí há uma reprovação. Você não aprendeu a lidar com aqueles momentos familiares de convivência, e que é natural, porque nem todo mundo é igual a todo mundo, às vezes não dá realmente para conviver, não nessa encarnação, vai ser preciso várias, né? Até vir aquele desafeto no meio da tua família que não gosta de ti, te odeia, como pai, como mãe, vem como filho novamente, não? Então como um parente ou um amigo, né? Para você reaprender a amá-lo, porque a função de todo o esquema de uma reencarnação é a lei do amor. Nós nos amarmos a todos, sermos todos iguais e nos entender. Quando isso começar a acontecer na Terra, a Terra já estará sendo um planeta de regeneração. Tenho certeza disso. Com certeza. Bom, a gente já vai encerrando a nossa live. 5 minutos, é? Um minuto. 1 minuto. Nossa! Passou muito rápido essa live. Nós temos o nosso